Bom dia, pessoal. Mais uma vez, dando continuidade à nossa leitura bíblica. O vídeo anterior nós terminamos de ler o capítulo 17 de Atos e agora no capítulo 18 nós vamos começar neste dia de 9 de outubro de 2023. Novo Testamento, Atos 18. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los. E, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois era um fabricante de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: Caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tem muita gente nesta cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: Este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: Se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas, visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos, não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então todos os se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrava nenhuma preocupação com isso. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo, depois despediu-lhes dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Pedindo eles que ficassem mais tempo, não cedeu. Mas, ao partir, prometeu: Voltarei, se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la, e depois desceu para Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar
corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Olha bem, querendo ele ir para Caia, os irmãos o encorajavam e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muitos que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Excelente detalhe para nossa reflexão e estudo. Então, graças a Deus estamos aqui. E eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê o seu like e compartilhe para o máximo de pessoas, especialmente aquelas pessoas que não conseguem mais ler por dificuldade de visão, por estar no hospital, doente numa cama, ou por outros motivos, falta de tempo, você pode ouvir no carro, pois a palavra de Deus, ela edifica a nossa alma. Lá no livro de Romanos, escrito pelo próprio apóstolo Paulo, é o que vem pregando a palavra de Deus aí, né, em Atos, ele escreve em Romanos que aqueles que buscam as coisas do Espírito pendem para as coisas do Espírito, e aqueles que só se preocupam com as coisas da carne pendem para as coisas da carne. Quem está na carne não pode agradar a Deus. Tiago também diz, Tiago era conhecido como o irmão de Jesus, de sangue, meu irmão, né? Tiago era conhecido como joelhos de camelo, de tanto orar, depois que Jesus subiu aos céus. E ele diz que buscai as coisas do alto, não as coisas da terra. As coisas da terra geram contendas, desavenças, são animais demoníacas. As coisas dos céus é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Então que a gente possa refletir, buscar as coisas da terra de forma moderada, mas focar a nossa vida no céu, na eternidade. E é isso que temos que fazer. E também a palavra de Deus diz que mais nobre é aquele que lê a palavra de Deus. Então quem não consegue ler e tem um desejo profundo de ouvir, ajude essa pessoa. Seja um discípulo do Senhor, que o seu coração seja fértil e não se esqueça, assim como Paulo, Deus disse a Paulo, não temas, Paulo, continue a falar da minha palavra que eu estou contigo. Assim o Senhor está contigo e o Senhor dá importância a isso. Se você pensa que Deus não dá importância, alguns podem compreender dessa forma, mas Deus dá importância a isso, porque esta palavra pode chegar à mão daqueles que não conseguem mais ler a palavra por diversos motivos, até por estar distante do Evangelho. Então eu agradeço a Deus por você estar aqui, por pertencer a esse canal e por estarmos juntos. Incentive o próximo aí a ler a palavra e divulgar o máximo que puder. Que o bom Deus te abençoe, te guarde e enriqueça a tua vida e a vida da sua família em nome de Jesus.